Tá pensando em viajar? Pois é, eu vou me atrever a sugerir para você a sua viagem magnífica. E essa viagem magnífica é apenas por ser atenta a alguns detalhes que eu vou dar uma listinha aqui para a gente acompanhar. Mas fique aí, porque Fala Inês está no ar. Vamos começar? Para onde você quer ir? Vou te dar uma dica. Eleja 5 destinos que é do seu desejo. Se você fizer um agora, você pode fazer outros depois, porque algumas coisas que interferem são importantes de você considerar. Como, por exemplo, qual é o seu roteiro? A partir de um roteiro, você sabe o tempo que você vai precisar e começa a verificar custos. Porque o que determina uma viagem de sucesso é você ir para onde você gostaria de ir e caber no seu bolso. Porque voltar com dívida pode ser um sucesso a viagem e um transtorno depois. Então são apenas alguns detalhes que vêm de uma boa organização. E a organização, na verdade, é você planejar o passo a passo, a começar de decidir. Se você vai fazer todo o planejamento da sua viagem sozinho, com as suas pesquisas, suas consultas, é diferente de você usar um agente de viagem, uma agência de viagem. Eu tenho por comportamento usar muito a agência de viagem ou o meu agente especial. Por quê? Porque eles têm acesso a alguns canais que eu não tenho. É mais barato, é mais caro? Não. As duas viagens são importantes. Eu acredito particularmente que se você tiver um tempo para fazer o passo a passo com todos os itens que são consideráveis para fazer dar certo, então você dispensa o agente. Mas eu vou te falar, quando você precisar, você ter um apoio, principalmente numa viagem internacional, a quem se reportar, ela pode ser uma solução muito mais rápida e prática. Porque pessoas preparadas, formadas, estudadas no assunto, podem ter caminhos que a gente desconhece, ou as sacadas que a gente desconhece. Para falar de uma viagem que seja legal, eu comecei falando do roteiro. Agora, peraí que eu quero ver uma outra coisa aqui, vou até acompanhar aqui, ó. Quanto está disposto a gastar, isso é um outro fator importante, o tempo da viagem. O tempo faz toda uma diferença para você ficar mais tempo nos mesmos lugares e conhecer melhor ou não. Além do tempo, você tem que entender o tipo de hospedagem que você tem oportunidade. Tanto que seja por custo, quanto que for porque esteja disponível. Às vezes você vai para lugares que a hospedagem é uma hospedagem disponível daquele lugar. Independe de quanto custa, isso também faz diferença. O meio de transporte, muitas vezes, principalmente para viagens mais longas, nós vamos falar sim de chegar por aéreo, outras vezes fazer uma parte de terrestre, outras vezes esse terrestre é uma parte terrestre e uma parte aéreo por menor trecho, até aeronaves menores, por trechos internos. E outras vezes você está de carro e outras vezes você vai locar um carro. Então, quando você começa a colocar isso no seu planejamento, você começa a montar a sua viagem e a ter, assim, a noção de custos dessa viagem. Dentro do planejamento, o primeiro passo é escolher o seu estilo de viagem. Isso tem que combinar com você, tá? E esse estilo, ele tem muito a ver a ser para praia, a ser uma viagem ecológica, a ser uma viagem para montanha, a ser uma viagem com esportes ligado. Tudo isso é o tipo de viagem. Que aí você definindo o tipo, o lugar, você entra no planejamento do roteiro. Para esse planejamento, já falamos da hospedagem, já falamos da locação de carro e inclui você ter, talvez, se possível, a sua hospedagem já programada e os vouchers da hospedagem. Se você vai ter algumas atrações para você participar, tipo museu é uma atração, entrar num parque é uma atração, fazer uma visita é uma atração, se você já tem os ingressos para tudo isso. Quanto mais você pagar antes, mais previsível a viagem. Porque custos de alimentação, custos de atividades extra, você inclui como sendo fazendo parte, mas coisas que você vai se sujeitar ao que encontrar. Quando você fala de uma viagem internacional, então nós estamos falando em estudar
qual é a moeda local, qual é o câmbio, se você vai acumular o dinheiro antes, se você vai usar o seu cartão de crédito dentro das condições do seu cartão, que você tem que conhecer, verifique com o seu gerente de contas como é a tratativa de câmbio de uma transação internacional. Ou se uma preferência que eu tenho muita, é utilizar cartões pré-pagos. O que é o cartão pré-pago? Eu vou acumulando, se eu estou falando no cartão pré-pago, eu estou falando de uma viagem provavelmente para o exterior. Eu estou falando em euro, eu estou falando em dólares, que se forem aplicáveis ao destino que você vai. Tem alguns destinos que você vai ter que converter para moeda local. Então, quando eu falo em euro, em dólar, que é muito fácil, talvez em libras também é muito fácil, Inglaterra, eu consigo fazer a administração de guardar o dinheiro antes. Porque se você volta sem dívida, é o mundo dos sonhos, acho que para todo mundo, né? E não se sujeitar à conversão da moeda, né, na data que vence o seu cartão. Pode ter uma boa surpresa de ser menos, o que eu acho muito difícil, mas quando for muito mais, você vem e você começa a tropeçar. Então, esses itens de você determinar como vai gastar e quanto vai gastar, você pode planejar. Outra coisa interessante para uma viagem, principalmente internacional, gente, às vezes estou falando internacional, não é muito longe não, estou falando ali de coisas próximas da gente. É você saber como você vai usar o seu telefone, a sua linha telefônica ou a sua internet no local. Isso inclui alguns planos que as operadoras oferecem, que pode ser muito interessante para você, e se inclui você comprar um chip no local, e se inclui você vir já com o chip que você compra aqui. Normalmente um chip internacional que você adquira aqui no nosso Brasil, você vai fazer algumas opções, né? Mas muitas vezes ele tem um uso ilimitado, então você já sabe exatamente quanto você vai gastar. Alguns imprevistos que podem acontecer, você vai minimizar se você já tem a definição de como vai usar o telefone no local. Que seja num chip que você adquiriu, que é um pré-pago, ou que seja num acordo com a sua operadora. São detalhes que principalmente na hora que você precisar, você vai ver qual é a diferença. E um item importante que a gente quer não usar, mas que não é barato, é você falar de um seguro de viagem. Que seja nacional, porque você está dentro de um plano que você já tem aqui e que você vai usar. Que seja internacional, porque você vai comprar para este fim. Um imprevisto de saúde, simples, quebrei um dedo do pé, quebrei qualquer bobagem, ou tive um problema, até por essas doenças que se multiplicam, até por fora que a gente quanto mais circula, mais risco corre. Se você não tem um plano de saúde, Deus te ajude. Porque é terrível. É doído você pagar valores que não são baixos, mas assim, é preferível você pagar e não usar. Que é como os planos que a gente tem por aqui, né? Que bom que não usei, mas tem que pagar. Então assim, não saia para nenhuma viagem vizinha que você não tenha uma cobertura de saúde, para você não contar apenas com um pronto-socorro, porque pode ser muito cruel, em qualquer lugar. Quando a gente está doente, já é muito ruim, né? Tá doente e ter mais medo ainda pelas possibilidades, é pior ainda. Você já pensou que uma viagem é como uma festa, ou um evento, ou uma coisa que você tem para fazer? O melhor da festa é se preparar para ela. Você pensa, se organiza, é a roupa, é o horário, é o local, como você vai estar, como você vai... Então, assim, a viagem é a mesma coisa. Isso faz parte de um planejamento. Quanto mais você planeja, vou dar um parênteses aqui, que é você, por exemplo, acumular milhas no cartão e você transformar em uma viagem que o aéreo fica muito mais favorecido. Olha que prazer! Aí você vive a sua viagem e quando você volta, você traz as lembranças que fazem aquilo. Isso rende, te ocupa, te dá prazer por mais tempo, porque assim, só para desgraça que a gente não tem prazer. E viagem sempre é uma coisa muito boa. E para encerrar assim, na minha modesta sugestão de você ter, eu vou deixar aqui abaixo, tá? O que a gente cuida para ter uma viagem planejada e que seja um sucesso, que a gente fique encantado e traga lembranças ótimas, vou deixar aqui embaixo essas sugestões que eu comentei aqui no vídeo, porque faz toda a diferença. Decidir, vamos ali, sabe? Pegar o carro e ir até ali. E viajar, às vezes, é ir
para a cidade do lado, é você dormir uma noite fora. Então, quando você já tem isso, para não ter a surpresa de não tem lugar, não tem hotel, não tem nada, você liga antes, reserva. Essas são as diferenças que fazem. E a gente quer acreditar que a viagem são memórias que engrandecem o sorriso. Sabe quando você entra lá, não vou falar na cadeira de balanço, que isso é muito cruel, né? Mas pensa nisso, tá num lugar muito agradável e tá sorrindo sozinho, sabe por quê? São lembranças e muito disso é ligado a outros lugares que a gente traduz até uma viagem, que sai do nosso dia a dia. E para eu não esquecer nada, vou pegar minha colinha aqui para eu ler, para te deixar esse recado. Antes disso, ó, servir para alguma coisa, falei uma coisa legal que vai te contribuir, dá o seu like. Você está inscrita no Instagram, no meu canal? Vai lá, se inscreva, principalmente no Instagram, campanha Crescer o Instagram do Fala Inês. Então, meu recado final para deixar um beijo no seu coração, vou terminar aqui te lembrando, eu vou, mas eu volto. O melhor lugar do mundo é aquele que você quer ir e que está no seu orçamento. Cada pessoa tem seus gostos e preferência. Vamos ser felizes. Beijo no seu coração.